Você já se sentiu só? Será que viver sozinho, afastado das pessoas é o problema? Ou a questão é viver acompanhado de pessoas? O problema de hoje, Alessandro, cada vez mais as pessoas se sentem sós e a solidão parece encher nossa vida, nosso coração e trazer muitos problemas. Mas a gente no programa de hoje fala sobre algumas, quem sabe, soluções para esse assunto. Fique aí ligado que já começamos o Conexão Jovem. Muito importante o assunto de hoje e o programa já está começando para falarmos sobre a solidão. Olha que tema importante hoje. Se você está se sentindo só, seja muito bem-vindo, porque o programa de hoje é especialmente para você e para você nos fazer companhia, né? Afinal de contas, estamos aqui juntos. Essa não é uma conversa só daqui para lá. Você faz parte dessa nosso momento especial que a gente conversa aqui pela TV Novo Tempo ou também pelas nossas redes sociais. No Facebook, você pode ver ali na tela agora o nosso endereço, pode ir lá já seguir o programa, aproveita agora enquanto a gente está conversando e pode ir lá também no Instagram, @PGConexão. Você fica conectado com a gente e também a gente alimenta aí um pouquinho o seu dia a dia com frases bem legais, né, para se inspirar e para viver uma vida, quem sabe até um pouco acompanhado pelo programa, tá bom? Alessandro, tudo bem? Tudo ótimo. Gostou do tema de hoje? O tema de hoje, Janina, é muito importante. Para o pessoal que se sente só ou até mesmo para aquela pessoa que está cansada de ter gente em volta, né? O que será que é certo? O que funciona para você? Você já pode interagir aí nas nossas redes sociais, como disse a Janina, e pode também acessar ali o nosso blog, né? novotempo.com/Conexão Jovem, ou até mesmo o nosso canal no YouTube. Você sabe que primeiro sai no YouTube e você é nosso convidado. O NT Conexão é o canal para você acessar. Super ligados então, e agora eu vou apresentar aqui as nossas convidadas, mais do que especiais. A gente já estava lá no camarim se preparando e a conversa já estava boa, estava com vontade de gravar lá já tudo que a gente estava conversando. Acho que vai ser um programa muito bom. Muito obrigada, Marli Portugal, ela está aqui visitando a gente, psicóloga, né, Marli? Conta um pouquinho pra gente de onde você é e a sua experiência aí com esse tema. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês neste programa. Eu sou psicóloga, né? Eu atendo ali no Cevisa, né? Que é o Centro de Vida Saudável, que fica localizado em Engenheiro Coelho. E estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Quero já parabenizar vocês, tá? Porque é um tema de muita importância. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão isoladas, né? Se sentindo só. E isso é muito negativo. Com certeza. E também temos aqui outra companheira na nossa conversa, psicóloga também, Ana Flávia. Tudo bem, Ana Flávia? Tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Muito importante falar sobre esse tema também. Eu acho que a pauta de hoje vai ser bem bacana. Eu sou psicóloga aqui na Prefeitura de Jacareí e trabalho também aqui no consultório particular. Que legal, obrigada então as duas por terem vindo hoje. E vamos começar, né, com esse tema, porque a conversa aqui vai, né, tem muita coisa para falar, então já vamos aproveitando. Existe aí uma diferença entre solidão, existem, quem sabe, diferentes tipos de solidão, podemos chamar de solidão e solitude. Introduz um pouquinho aí pra gente do que estamos realmente falando quando a gente fala que sentimos solidão. Então, Janina, muito bem colocado, né? Tipos de solidão. Só que solidão é uma coisa e solitude é outra. Solidão é um sentimento, não é um estado. Então, uma pessoa, ela sente solidão. E quando ela sente solidão, ela fica muito triste, muito angustiada. Então, gera um conflito e gera o quê? Um sofrimento. Já a solitude é um estado. A pessoa, ela está só, porém bem. Então, é estar bem consigo mesma. Então, é o que eu tenho falado, né, com os pacientes. Quando você está bem com você, você consegue ficar bem com o outro. Você consegue curtir aquele momento. Então, bom, hoje eu estou só, então eu vou aproveitar para dormir, para ler,
né, para ter algo positivo, né, na minha vida. Agora, já a solidão, não. A pessoa, ela se enclausura, ela se isola. E isso é muito ruim. Mas e o isolamento social? A pessoa que se sente só, ela não está necessariamente isolada da sociedade? Nem sempre. Uma pessoa pode se sentir sozinha, mas tendo milhares de pessoas ao seu redor. Uma pessoa pode se sentir sozinha, tendo vários amigos no Facebook, vários seguidores nas redes sociais. Então, para algumas pessoas, estar só é ruim e causa sofrimento. E é aí que a gente precisa estar atento, porque quando essa solidão ela causa um sofrimento grande para essa pessoa, a ponto de impedir que ela trabalhe, de impedir que ela tenha uma vida que seria considerada normal, aí a gente precisa ligar o sinalzinho de alerta. Existem alguns elementos, quem sabe, alguns costumes mais comuns nessa sociedade de hoje que tem piorado essa questão da solidão, que agora tem cada vez mais pessoas se sentindo sós? Sim, né, Ana? O virtual, né? As pessoas, cada vez mais, elas têm dificuldade em se relacionar. Por quê? Porque elas não conseguem se relacionar consigo mesmas. Então, elas vão para um computador, né, para um telefone, e ali, gente, é como se ela estivesse falando com ela mesma. Então, não tem esse olho no olho, sabe? O toque. Então, ali, com isso, as pessoas hoje estão cada vez mais ficando internas, né, internalizadas no virtual e menos na vida real. E uma coisa que a gente precisa ressaltar em relação a isso, na internet, no virtual, você pode ser quem você quiser e não necessariamente quem você realmente é. As pessoas adoram usar um Photoshop, adoram usar algum filtro, mas o que isso mostra pra gente? Que nem sempre as pessoas estão se relacionando da maneira como elas são realmente, né? Então a gente precisa também observar essas questões. Porque isso leva o quê? A uma fantasia. E aí gera um problema o quê? Na personalidade, no caráter da pessoa. Quando ela é, ela é. Agora, e é importante entender que as pessoas não são o quê? Perfeitas. Mas essas pessoas, geralmente, elas têm problemas com o quê? Com perfeccionismo. Então, ela precisa ter um relacionamento perfeito. Como não consegue, ela vai por virtual. Então, vocês estão dizendo que se a gente passa muito tempo na rede social, a gente corre o risco de, quando a gente vai para a realidade, a gente se decepcionar. Com certeza, a gente corre esse risco sim. E no virtual, as coisas também ficam no ideal, né? Então, não no real, mas no ideal. Eu gostaria que fosse assim, deveria ser assim. Mas quando a gente se depara com a pessoa, né? E aí sente o cheiro, e aí vê a expressão. Porque quando, por exemplo, a gente está se comunicando também por mensagem, você não está vendo as reações daquela pessoa. Então, nem sempre aquilo que está sendo exposto e expresso ali, realmente é o que está acontecendo, né? Você pode estar super triste, se sentindo solitário, isolado, mas aí você coloca uma carinha de feliz, né? Você coloca... Nas redes sociais, por exemplo, a gente faz recortes da nossa vida, né? E a gente gosta de colocar aquilo que tem de melhor, né? Então, quando você faz aquela viagem super especial, é isso que você coloca lá. E até tem uma pesquisa que eles fizeram dizendo que depois que uma pessoa fica 2 horas nas redes sociais, na internet, o sentimento de solidão aumenta. Olha que interessante. Isso é interessante. Olha só. E sabe o quê? A gente falou aí no início do programa que essa conversa aqui não é só entre nós. O pessoal ali em casa também tem a sua participação e nas redes sociais a gente fez umas perguntas aí para vocês comentarem também sobre esse assunto tão importante, tão comum, a questão da solidão. Vamos ver o que vocês disseram sobre o tema. Pode ter uma multidão do nosso lado, mas tem hora que nos sentimos sozinhos no mundo. Verdade ou não? A vida moderna preza muito pela interação social, mas ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas pessoas solitárias. Você já se sentiu só? O que você faz para lidar com a solidão? Carol Assis. Já me senti sozinha. Conversei com meu melhor amigo, que é Deus, e ele tirou esse sentimento de mim. Amém! Maria José Gomes. Sou muito tímida. Tenho uma filha com deficiência múltipla, fico sempre cuidando dela, mas me sinto um pouco triste. Essa tristeza tem feito eu perguntar a Deus por que Ele permitiu que ela nascesse assim. Ah, Maria, não fala assim. Vamos orar por você e por sua filha, tá bom? Aline Casita.
instala o Tinder. E resolve? Anne Carielli, sempre me senti só. É muito difícil isso porque tenho pessoas próximas, mas parece que não estão ali, não se importam com a minha dor. Poxa, Anne, mas você já tentou conversar com ela sobre isso? Simone Rodoliver, minha companhia tem sido a Rádio Novo Tempo. Muitas músicas lindas e mensagens abençoadas. Que bom, Simone! Jairo Barbosa Silva, curo a solidão com corrida. Tô triste, saio pra correr. E minha mente lembra de versos bíblicos, sermões feitos na igreja ou assistidos no YouTube. Isso é uma maravilha. Legal, Jairo, se anima e ainda medita em Deus. Perfeito. Denise, eu me sentir só é algo comum. Às vezes durmo, leio, assisto algo, mas a solidão dói. E o único e melhor recurso que temos é buscar a presença de Deus, pois sua palavra cura, restaura e nos faz viver plenamente. Deus seja louvado, né? Jade Elawane, tentei cortar meus pulsos, não consegui, sou fraca, mas conversar com Deus ajuda. Que isso, Jade, fraca teria sido ao cometer o suicídio. Você é mais forte do que imagina, eu te desejo uma vida inteira de bênçãos. Tiago Márcia, as pessoas estão perto e ao mesmo tempo longe. Acho que essa é a pior tristeza. Dá vontade de gritar, mas aí passa. Ainda bem que passa. Gabriela Chapini. Quando eu conheci Jesus, entendi que ele tem um propósito para minha vida. Sou uma filha amada por Deus e hoje sei quem sou em Cristo Jesus e que ele me ajuda a vencer a solidão. Que ele ajude a todos nós, Gabi. Tá aí, muito obrigado pela sua participação. Marli, eu fiquei pensando aqui, é só instalar o aplicativo que resolve o problema da solidão. Antes fosse, né, gente? Antes fosse. Isso são estratégias, né, que ajudam as pessoas a lidarem com esse sentimento de solidão. Mas é um problema interno. Como que funciona aqui internamente no nosso ser, no nosso organismo? Quando a gente olha para uma situação, então vamos lá, uma situação de estar só. A maneira como eu encaro, como eu olho, isso é um pensamento, certo? Então, esse pensamento, se eu tenho assim, da seguinte forma, ninguém me ama, e geralmente é 8 ou 80 o pensamento da pessoa negativa, né? Ninguém me ama. Este pensamento desperta um sentimento qual? A solidão, mas que sentimento a mais? Angústia, tristeza. A angústia leva a qual comportamento? A isolamento. Então, gente, a estratégia de colocar um aplicativo é uma estratégia muito boa, mas ela é o final deste processo, que é o comportamento. Mudei, coloquei um aplicativo. Nós precisamos mudar a forma de pensar, o nosso olhar. E como eles terminaram falando de Deus, por isso que tem que ter uma ligação com Deus, para que mude o quê? A nossa percepção. Muda o sentimento e muda o comportamento. E uma coisa que me chamou a atenção nos depoimentos ali, aquela moça que falava a respeito de cortar os pulsos, né? O suicídio, ele é comum em todas as idades, mas ele tem aumentado cada vez mais entre os jovens. Esse sentimento, quando você se sente isolado, isso vai gerando outras coisas. E a solidão, ela é precursora, por exemplo, da depressão, né? E a depressão leva ao suicídio, então uma coisa ruim vai alimentando a outra. E realmente, como disse ali na reportagem, essa menina ela não é fraca, né? Muito pelo contrário. E é um assunto que a gente precisa lidar cada vez mais, a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa buscar ajuda, né? Se essa pessoa que está se sentindo assim, procure uma pessoa da sua confiança para conversar. Se for o caso, busque uma ajuda profissional, né? Mas não pode deixar sem resolver a questão, né? E aí, já que a gente está falando aqui de manifestações, quem sabe, físicas, né, da solidão, de que outras formas a solidão pode afetar nossa saúde física também? Fisicamente, existe um aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, isso leva a um aumento do risco de AVC, acidente vascular cerebral, problemas do coração. A solidão, ela é precursora para o suicídio, por exemplo, para a depressão. Ela prejudica a memória da pessoa, ela também interfere no sono. Então, assim, são inúmeros fatores. E, inclusive, uma pesquisa constatou que a solidão ela é tão maléfica quanto o tabagismo e quanto a obesidade. E é uma coisa que a gente precisa olhar mesmo. É interessante que, em janeiro desse ano, o Reino Unido criou um Ministério da Solidão para lidar com a questão.
Cerca de 9 milhões de pessoas naquela região sofrem com isso, então é algo que o mundo está olhando, né? No Brasil, de acordo com o IBGE, cerca de 6 milhões de pessoas vivem solitárias, né? Então a gente precisa falar sobre isso e precisa buscar recursos para combater essa questão. Essa solidão ruim que causa sofrimento, né? Porque eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai trazer também que tem uma coisa positiva de às vezes você se recolher, de você estar consigo mesmo, para se conhecer e assim estar melhor para se relacionar com os outros. Agora, a gente já está quase finalizando esse primeiro bloco, mas ainda tem uns minutinhos e eu queria falar aí para alguém que está assistindo, que está pensando assim, poxa, eu me sinto só, mas daí não sei se é solidão mesmo. Como eu sei a diferença de eu estar já, quem sabe, num estágio mais grave de solidão ou é só um momento específico da vida que, quem sabe, sei lá, toda a minha família viajou, eu estou em casa, estou me sentindo só, mas tem um remédio, né, no final de tudo. Então, a percepção que você tem que ter para diferenciar é ver se você está conseguindo realizar as suas atividades, se você está se alimentando adequadamente, se está tendo uma boa noite de sono. Então, isso vem do quê? De algo bom. Então, às vezes você está só, mas está se sentindo bem. Então, você consegue produzir. Agora, quando você está só e está mal internamente, com angústia, com tristeza, então procura ajuda, conversa com alguém. Por que eu estou assim? Se pergunte, né? Converse com você. Então, aí você vai conseguir diferenciar. Então, a solidão, ela leva a sentir dor. A solitude leva a sentir prazer. Ok, perfeito. Ana, você queria falar alguma coisa? Tem mais um minutinho, pode falar se quiser. Ela estava comentando a respeito da solidão. O que eu acho importante é o sofrimento e pensar na funcionalidade do sujeito, né? Porque ela falou, você está conseguindo comer, você está conseguindo dormir. Então, não só para a questão da solidão, como outros transtornos mentais também. O critério que a gente usa é a funcionalidade. Esse sujeito está trabalhando, ele está estudando, ele está se alimentando, isso aí é importante. Ótimo. Então tá, Alessandra, a gente já vai, né, no intervalo. Ficou bem interessante aqui, ficamos bem ligados com o tema, já sabemos aqui que temos que pôr em ação aí algumas das dicas que a gente vai falar no próximo bloco, né? É verdade, a gente vai falar um pouquinho como superar isso tudo. Fica ligado com a gente, já já a gente volta.